Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, dia 1º, começo do mês de março. O Manhã no Ar está começando agora e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Rodoviários cruzam os braços, interditam via e prejudicam mais de 200 mil pessoas. A situação do Terminal 1 da Constantino Neri por volta das 11 da manhã era esta: dezenas de ônibus parados. Em Parintins, fenômeno terras caídas ameaça a orla da cidade e casas podem desabar no rio Amazonas. Até mesmo o muro de arrimo da cidade, que guarda a Praça do Comunas, um dos locais mais frequentados por turistas, está com a estrutura comprometida. Aqui no estúdio, o assunto é uma doença silenciosa que atinge mais de 6 milhões de mulheres no Brasil, a endometriose. Hora de acertar as contas com o Leão. Começa hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. E tem ainda os detalhes da partida emocionante que consagrou nos pênaltis o Fast Clube, campeão do primeiro turno do Barezão. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Seis horas, 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. Basta mandar a sua mensagem na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E um homem foi preso com várias porções de drogas e munições no bairro Santa Etelvina. Até uma máscara do Coringa foi apreendida, que segundo a polícia servia para assaltos e latrocínios. Esta foi a viatura que trouxe o Alex Araújo dos Santos, de 18 anos, mais um soldado do tráfico, segundo a Polícia Militar. Os policiais da 26ª SICOM estavam fazendo patrulhamento em uma das áreas mais perigosas do bairro Santa Etelvina, Rua Bacaba. Lá os policiais avistaram Alex, estava com uma sacola de feira, mas dentro não tinha verdura, não tinha fruta, tinha muita droga e munição. O Alex, ao avistar essa viatura aqui da Polícia Militar, correu para dentro de casa e se intocou debaixo da cama. Só que os policiais militares foram até o local e conseguiram prender o Alex. Ele estava com maconha, oxi, cocaína, muita droga e, além disso, munição de 9mm, .40. Tenente, uma munição farta por um soldado do tráfico, visto que aquela área ali é comandada realmente pelo tráfico de drogas. Isso é munição de uso restrito e chamou a atenção da gente pela diversidade de calibres, né? Todos os calibres restritos, no calibre 12, calibre .40 pistola e calibre 9mm pistola. Além de quem tem munição, com certeza deve ter arma. Foi encontrado alguma arma lá nesse local com ele? Conforme ele repassou a gente, trouxe a nosso conhecimento e a gente já tem algumas outras informações de que ali aquela boca ela é munida de seguranças. Esse segurança fica em porte desse armamento em local longe, né, e alto. Com a avistar a viatura, eles ou se evadem ou se escondem e a gente não consegue fazer a detenção sem saber o local exato do armamento deles. O Alex, dentro da residência nós encontramos aí o total do material, aí nós encontramos 2 munições intactas de .40, foram 8 munições intactas de 9mm e 5 munições intactas de escopeta calibre 12. Além disso, foi recuperado uma quantia de R$15 em espécie. Nós encontramos também uma máscara do Coringa. Essa máscara provavelmente teria sido usada e é usada em muitos assaltos. Assalto, latrocínio. Além desses materiais aí, nós encontramos quase meio quilo em provavelmente
pó de cocaína, bastante, uma quantidade boa também em ox e maconha. E o que acontece com o Alex aqui? O que aconteceu com o Alex? Eu dei voz de prisão para o Alex, eu conduzi até o 18º DIP, onde eu apresentei e foi feito aí o procedimento administrativo da Polícia Civil. E 2 homens armados foram perseguidos pela polícia no São José. Houve até troca de tiros e durante a perseguição, os suspeitos bateram o carro. Foram encontrados com eles 3 armas, sendo uma espingarda e quase 10 quilos de drogas. A polícia confirmou que houve perseguição e tiroteio na zona leste da cidade na noite de terça-feira. Tudo começou nessa daqui, que é conhecida como Rua Marginal. A equipe da ROCAM estava fazendo um patrulhamento e identificou um carro, um Gran Siena, com 2 ocupantes. Os 2 resolveram fugir daqui em alta velocidade e foram perseguidos pelos policiais militares. Essa perseguição começou aqui no bairro São José e foi até o bairro Novo Reino. Lá, os infratores resolveram atirar na polícia e é claro que a polícia militar revidou. Foi aí que o carro bateu em um outro veículo, ficou bastante danificado e os 2 ocupantes foram pegos. Quando a polícia fez aquela revista dentro do Gran Siena, encontrou uma arma, um revólver calibre 38, que estava com a numeração suprimida, raspada. Tinha 3 balas que tinham sido deflagradas, ou seja, os tiros que eles deram nos PMs, e uma bala, uma munição que estava intacta. Tinha também uma arma calibre 32, também com a munição suprimida, e uma escopeta 12, com pelo menos 9 munições que ainda não haviam sido deflagradas. Os 2 rapazes foram identificados como João Felipe Carvalho, de 28 anos, e o Andrei Correia Pereira, de apenas 21 anos. Depois que os infratores foram pegos, eles foram trazidos na madrugada aqui para o 9º Distrito Integrado de Polícia. Esse aqui é o carro onde eles tentaram fugir. Está bastante avariado, eles bateram do lado de cá, tem as marcas de tiros, de balas, que foram dados pela polícia. Está batido aqui, que foi justamente porque o carro bateu, que eles não conseguiram mais trafegar. E o caso acabou aí sob a responsabilidade realmente do 9º DIP. Delegado, o que o João Felipe e o Andrei falaram, alegaram, em depoimento em relação à droga, em relação à arma que os policiais da Polícia Militar encontraram com ele? O Andrei, acompanhado de um advogado aqui durante a apresentação da ROCAM, ele confirmou que realmente conduziu o veículo e que ao avistar a viatura da Polícia Militar, ele procurou se evadir. Ao fugir, durante o trajeto, quando ele acreditava que já tinha disperso da guarnição da polícia, ele teria encontrado o João Felipe e ele teria entrado no veículo. Mas quando ele entrou no veículo, já estava as armas, a droga, que o João Felipe não teria nenhuma participação. Então ele traz para si toda a responsabilidade, tentando inocentar o João Felipe. Mas o João Felipe vai ser responsabilizado também? Sim, ambos vão responder pelo tráfico de drogas, associação pelo tráfico e também pelo porte legal de arma de fogo. Vocês conseguiram identificar se é um veículo roubado, a quem pertence? Olha, o veículo não tem nenhuma restrição. As investigações, nós estamos no prazo para concluir o inquérito policial, mas o Andrei, ele informa que esse veículo seria de um parente dele, de um primo dele. Agora, a polícia acredita que eles tentaram fugir pela quantidade de drogas que tinha dentro do carro, porque afinal de contas, 10 tabletes são praticamente 10 quilos de entorpecentes. Exatamente, uma quantia considerável. Além dessa quantia, também uma certa quantidade de arma que nos chama a atenção e nos preocupa, São 2 revólveres, um revólver 38, um revólver 32 e além também de uma espingarda calibre 12. E o corpo de uma jovem foi encontrado na zona norte de Manaus em estado de decomposição. A vítima foi reconhecida como Edivânia Souza dos Santos, única testemunha de uma chacina que ocorreu em Manaus em 2015. Ela estava desaparecida desde o último sábado. Um coração cheio de tristeza que só queria paz. Estou muito... Só Deus sabe como é que eu estou passando. Dia 27 de fevereiro faz 3 anos que mataram meu filho. Agora minha filha está desaparecida desde sábado. A filha de Raimunda, essa que aparece tão sorridente na foto. Antes de desaparecer,
Edivânia Souza dos Santos, de 19 anos, vivia sob ameaças. Ela presenciou a morte do irmão, Ednei dos Santos, e dos amigos, naquele fim de semana sangrento em julho de 2015. No dia 19 de fevereiro deste ano, a jovem prestou um novo depoimento no processo da Operação Alcateia da Polícia Federal, que investiga a participação de policiais em um grupo de extermínio. Ela foi para audiência lá no fórum, tudinho direitinho. Aí depois chamaram ela de novo para fazer o reconhecimento. Ela foi, eu fui com ela tudinho direitinho. Nesse dia desse depoimento dela, tava lá os 7 advogados, entendeu? Dos 7 acusados. Teve uma mulher que apareceu, não sei de onde que é essa mulher, que apareceu falando para mim se minha filha fosse depor lá no fórum, que tinha esse ex-policial ia mandar matar minha filha. No último sábado, ela desapareceu em frente onde morava, no conjunto João Paulo II, na zona norte de Manaus. Uma amiga da jovem disse que ela conheceu um homem e que na noite do desaparecimento, essa pessoa queria encontrá-la. Tipo, ela dizia que tava gostando dele, tava se apaixonando por ele, mano, mas não pode, mano, tu conheceu esse homem faz pouco tempo. Edivânia conversava com as amigas por volta das 11h30. Era sábado, ela não ia sair. Quando recebeu essa mensagem, logo direto veio para cá. Era esse tal homem misterioso, segundo os familiares. Quando ela chegou aqui na frente, olhou para um lado, olhou para o outro e foi até a esquina. Quando chegou até a esquina, lembrou que tinha esquecido o celular. Apesar disso, ficou alguns minutos esperando uma possível carona. Depois disso, ela voltou aqui, pegou esse aparelho celular e, em seguida, retornou para a esquina. Logo depois, um carro, modelo Celta de cor verde, desce a rua da casa de Edivânia e também segue aqui para a esquina. Depois de caminhar alguns passos, Edivânia vai até a entrada do conjunto, lugar onde foi vista pela última vez. Aqui na Avenida das Flores, no trecho do bairro Nova Cidade, às 9 horas da manhã, um morador passava quando encontrou um cadáver. Em seguida, ele acionou a polícia militar. A 15ª Companhia Interativa, então, chegou aqui no local. O que vocês estão vendo nesse exato momento é um barranco e logo depois que eles chegaram, verificaram que a vítima estava lá embaixo. E, em seguida, eles acionaram um corpo de bombeiros, por conta da dificuldade em se realizar o resgate. Era um corpo de sexo feminino que tinha marca de violência. Encontramos esse cadáver aparentemente já com uns 5 ou 6 dias já aí nesse local. Segundo informações da perícia criminal, é um cadáver feminino e confirmado também pela perícia criminal que algumas perfurações. Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica identificaram que a mulher estava com short jeans e blusa dourada, a mesma roupa que Edivânia estava quando desapareceu. O pai da jovem chegou a ir no local do crime. Eu sei que ela tem um aparelho na boca, em cima. Agora não sei se é ela, mas pelo jeito é. Ainda pela manhã, familiares foram ao IML para o reconhecimento do corpo de Edivânia. Agora, o caso está por conta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E um outro corpo foi encontrado na manhã de ontem em um ramal na rodovia AM10. É o do taxista que desapareceu na última segunda-feira. Mas esse não foi o único caso registrado ontem aqui em Manaus. No início da noite, um homem foi assassinado dentro de uma pousada na Zona Norte. Quem tem os detalhes sobre esses casos é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo. A polícia já tem alguma pista sobre os autores desses crimes? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente. A polícia ainda não tem muitas pistas, já tem algumas informações, lógico, por conta de imagens de câmeras de segurança, de testemunhas que viram ali algumas coisas, mas pistas contundentes mesmo para identificar essas pessoas ainda não aconteceu, não. A gente fala primeiro do caso do taxista que foi encontrado na manhã de quarta-feira. No caso do Márcio Luiz Macedo. Ele já estava desaparecido desde segunda, mas foi por volta das 9 horas da manhã em um ramal no quilômetro 35 da M010 que acabou sendo encontrado ali. O corpo dele já estava caído e o táxi não foi encontrado
lá no local onde o corpo também foi encontrado. Então os policiais militares da 20ª Conjunto com o policial especializado em homicídios e sequestros, o investigador, foram até lá para poder verificar a situação. Em seguida, testaram realmente que era o corpo do taxista. A gente tinha até mostrado aqui na nossa programação da TV A Crítica a matéria da família, né, informando sobre o desaparecimento dele, já que ele já estava prestes a buscar a esposa no Terminal 2, já na última segunda-feira, mas segundo a família ele nunca apareceu, não retornou às ligações e depois ele foi encontrado, infelizmente, morto, já que a própria família reconheceu através de uma foto do WhatsApp. Eles viram que as roupas batiam, né, que o carro batia e, lógico, o modelo, a placa, não tinha como duvidar que fosse o Márcio. Então, eles decidiram esperar que o corpo viesse ao Instituto Médico Legal para fazer os procedimentos fúnebres e começar a investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ainda não se sabe nenhum tipo de informação, Adriane, de quem poderia ter cometido isso, se foi latrocínio ou se foi algum tipo de execução. Isso tudo vai ser investigado pela Delegacia Especializada. Agora, um outro caso que você também comentou, que não foi o último caso de violência, foi o do outro suspeito, que na verdade outra vítima que ainda não foi identificada. A partir aí da investigação da especializada em homicídios e sequestros, que isso vai se proceder nos próximos dias. Mas o caso é bastante interessante, se não curioso, porque até parece roteiro de novela. O que aconteceu foi o seguinte: às 8 horas da noite, esse homem, que até agora não foi identificado, chegou com uma moça em uma pousada, em um motel lá no bairro Novo Aleixo. Essa pousada fica na rua Perimetral Norte, na principal mesmo ali do Novo Aleixo. Logo depois que eles entraram, fizeram ali o que tinha que fazer, segundo a polícia militar, e em seguida 2 homens chegaram em um Celta vermelho, um carro, e um deles saiu e invadiu o quarto onde o rapaz estava com a mulher. Agora, como é que o rapaz vai saber, né, que o rapaz estava no quarto com a mulher? Enfim, qual era o número do quarto, a numeração? Enfim, ele invadiu, a mulher estava no quarto, enquanto o homem no banheiro, e o segundo chegou junto com o primeiro e logo depois foram até o banheiro para executar esse homem com 9 tiros. Foram 9 disparos que acertaram as costas e também a cabeça desse homem. Depois disso, os suspeitos fugiram. Adivinha com quem, Adriane Diniz? Com a mulher que estava com o homem no motel. E depois disso, não há mais nenhum tipo de pista que a polícia consiga aí identificá-los. Na verdade, até tem as imagens das câmeras de segurança que foram feitas no momento em que aconteceu essa situação, quando o carro chegou, quando também eles saíram com a mulher. E lógico, para tentar identificar, a polícia deve divulgar essas imagens nas próximas horas e, claro, também falar um pouco sobre esse caso. E mais sobre esse assassinato você acompanha na nossa programação da TV A Crítica. Agora, não parece roteiro de novela, Adriane? Parece sim, né, Danilo? E esse caso aí, esse último caso, ficou muito claro de que o homem foi atraído pela mulher, né, que montou essa emboscada junto com as pessoas que foram lá executar o crime. Muito obrigada pelas informações e a gente volta a se falar daqui a pouquinho e mais detalhes ao longo da nossa programação. E 3 pessoas foram presas depois que a polícia rastreou um celular que foi roubado durante um assalto na casa de um empresário peruano no ano passado. Um dos suspeitos tinha ligação direta com um familiar da vítima. O assalto aconteceu no dia 21 de dezembro de 2017. A casa de um empresário peruano foi invadida aqui na zona leste da cidade. A polícia acredita que 4 pessoas estavam envolvidas. As pistas, esse vídeo que mostra um Gol vermelho chegando na rua, né, na frente da casa do empresário, e também um celular que foi levado da vítima. Depois de um tempo de investigação, a polícia descobriu que esse celular ainda estava com o rastreador ligado. A equipe de investigação aqui do 9º GIP conseguiu localizar, já estava em posse de um terceiro. Esse terceiro teria comprado o aparelho celular e o fato ocorreu aqui no bairro São José e o celular já estava no bairro Japim. Conseguimos identificar, a pessoa foi conduzida até aqui ao 9º Distrito Policial e ele foi autuado pela receptação.
E a partir daí, ele deu a pista de quem que tinha vendido o celular para ele. A polícia chegou em uma instância e conseguiu prender 3 dos envolvidos no assalto à residência. O Adamor Delfino Júnior, a Alessandra dos Santos e o Luiz Chagas Júnior. O Luiz, inclusive, tinha um relacionamento com alguém ligado à vítima. Exatamente. O Júnior ele é casado com a Letícia, que é sobrinha do peruano. E foi ela que passou todas as informações? Mediante as informações, a nossa linha de investigação, concluiu-se que a Letícia ela teria informações privilegiadas do empresário, informações, inclusive, sobre uma determinada quantia em valor que poderia estar naquele dia na residência. Entretanto, essa quantia não estava. Então, mediante isso daí, eles planejaram. O trio que entrou dentro da residência, eles não quebraram a porta, não houve nenhum rompimento, eles entraram simplesmente sem causar nenhum fato que chamasse a atenção da vítima para que ela acordasse. Adamor e Alessandra, que moram ali junto com o Júnior, né? Eles também têm a participação comprovada pela polícia, até porque a polícia conseguiu identificar o carro que foi usado no crime, né, delegado? Exatamente. A equipe de investigação, ao chegar no local, foi encontrado o Gol. O Gol estava na frente da residência, estava, inclusive, na ocasião, com a placa adulterada, tinha uma fita trocando alguns numerais e foi primeiramente notificada a comparecer aqui, prestou esclarecimentos quanto à situação do carro e ela nega que ela que estivesse utilizando o carro e informou que sempre empresta esse veículo ao Júnior. Ocasião que o Júnior confirma que realmente usa esse carro emprestado, mas que nesse dia não estava com o carro. Ou seja, os 3 estão negando o crime, mas tem o carro da Alessandra, que está com a placa adulterada, tem o envolvimento do Júnior com a sobrinha da vítima e tem um 4º envolvido que a polícia está divulgando a foto, é o Rafael Ferreira. O Rafael Ferreira, ele foi reconhecido por ambos, que ele realmente ele participou diretamente do assalto e ele residia também na mesma instância desse trio. Delegado, para encontrar o Rafael, se alguém tiver alguma pista, se souber dessa instância, como é que faz para fornecer essa informação? Pode me procurar diretamente aqui no NoDIP, pode também entrar em contato com 181, que é o Disque Denúncia da Polícia, como também pode entrar em contato através do telefone 99450 9140. Esse telefone está diretamente com o investigador que está à frente dessas investigações. Ok, então foi dado aí o telefone do 9º DIP, falta ainda prender o Rafael. Esse trio que já está preso pela polícia vai responder agora por roubo majorado. E a polícia prendeu suspeitos da morte de missionários na região do Rio Negro no mês passado. As vítimas foram abordadas pelos criminosos próximo à comunidade Nossa Senhora de Fátima, área rural de Manaus, e obrigados a pular no rio. O Danilo tem os detalhes desse caso. Danilo, quantas pessoas estão envolvidas nesse crime? Olha só, a polícia já apreendeu, Adriane, pelo menos 3 pessoas, 3 homens. Ontem eles foram apresentados na especializada em roubos, furtos e defraudações. Conforme o titular, Adriano Félix, esses homens, eles estavam no dia, né, em que os missionários foram abordados, no caso eram esses suspeitos que os abordaram no meio do Rio Negro. O que aconteceu foi que no dia 16 de fevereiro, esses missionários que trabalhavam em uma igreja para a recuperação de dependentes químicos estavam a bordo, né, lá na Marina do Davi, em direção à comunidade Nossa Senhora de Fátima. Eles foram abordados por 3 homens, o Antônio José Monteiro, o Maicon Ribeiro de Oliveira e o Charlin Silva Charles, de 18 anos. Os 3 estavam nessa embarcação e abordaram os missionários e obrigaram eles a pular no Rio Negro. 3 morreram e um deles sobreviveu. O Alexandre Eduardo de Sales, o único sobrevivente porque sabia nadar, o restante não sabia nadar e morreram. Os Raimundo Marcelo Alves Moura, de 37 anos, Jardel da Silva Ribeiro,
de 22, e Cristiano César de Souza Conceição, de 38 anos. Esses 3 homens não resistiram porque não sabiam nadar, apenas o Alexandre Eduardo de Sales que acabou sobrevivendo a toda essa tragédia. E ele falou com a equipe de reportagem da TV A Crítica durante a apresentação desses suspeitos e contou pra gente o desespero no momento em que viu os amigos morrer. Quando jogaram ele na água, que ele caiu dentro d'água, que ele gritou pelo meu nome dizendo que era para me ajudar ele, que ele não sabia nadar, aí que o meu desespero foi maior. Né? Que quando eu cheguei perto dele, que eu falei para ele se acalmar, que eu ia ajudar ele, ainda nadei uma faixa de 10, 15 metros, então eu continuei andando com ele. Foi na hora que eu pesou muito, as minhas pernas já estavam doendo, né? Então eu olhei para ele, tanto tempo dando incentivo para ele que ele ia conseguir, só que ele falou para mim que ele não ia conseguir. E ele era deficiente e ele chegou a dizer para mim que era para mim deixar ele, porque senão ia morrer nós dois, que eu continuasse sozinho. E eu não pude fazer nada para ajudar ele, não pude fazer nada para salvar ele. Eu lamento muito e peço perdão à família, né, por não ter feito melhor por ele. Pois é, situação triste. E lógico, depois que eles foram presos, os 3, né, o Charlin, o Antônio e o outro rapaz, eles confessaram o crime, disseram que roubaram realmente essa lancha, abandonaram o bote e levaram o motor de popa, venderam por R$700 para um indivíduo aí não identificado. E depois, né, repartiram esse dinheiro. O delegado da especializada, Adriano Félix, explicou para a gente que essa investigação não terminou ainda, que ainda há pessoas que possam estar envolvidas, principalmente na receptação desse motor. É o que ele explica para a gente. Agora a equipe da DRF está no encalço do receptador, né, que comprou o motor 15 HP, proveniente desse crime, e o bote, segundo informações dos próprios infratores, eles deixaram a deriva no meio do rio. 3 responderão pelo crime de latrocínio consumado, latrocínio tentado, né, tendo em vista que um dos indivíduos conseguiu sobreviver, e associação criminosa, pelo fato de já virem praticando outros crimes dessa natureza. Pois é, o Charlin, ele já tem uma passagem já pela polícia, viu, por porte ilegal de arma de fogo. E os outros agora vão responder por todos esses crimes que o delegado acabou de falar pra gente. E devem seguir, porque foi um mandado de prisão preventiva contra eles. Então, eles vão seguir direto para o Centro de Detenção Provisória Masculino, lá na BR-174. Adriano Diniz. Quanto vale uma vida, né, Danilo? R$700 foi o valor que venderam o motor, que foi o motivo desse roubo. E aí todas essas pessoas morreram, né, tentando nadar por conta de uma situação como essa, de R$700 que ainda foi dividido pelas pessoas que participaram desse assalto. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente lamenta muito pelas vítimas, né, e se solidariza com as famílias. E cerca de 200 mil pessoas foram prejudicadas com mais uma paralisação dos rodoviários. Durante 4 horas e meia, o trânsito na Avenida Constantino Neri, próximo ao Terminal 1, ficou bastante complicado. A paralisação aconteceu depois de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que adiou uma audiência do processo sobre o dissídio coletivo da categoria. A situação do Terminal 1 da Constantino Neri por volta das 11 da manhã era esta. Dezenas de ônibus parados. Cerca de 100 linhas operadas por 700 coletivos deixaram de operar e prejudicaram aproximadamente 200 mil usuários. Um caos para quem depende do transporte público. Sabe de onde eu vim? Lá do viaduto. Entendeu? De lá andando, agora me vendo com dor no pé aqui, entendeu? Para ir pro médico e olha que situação eu tô aqui para ir pro médico. Isto é uma vergonha, Arthur! Crie vergonha na cara e venha resolver o problema do transporte coletivo do povo de Manaus. Porque você se elegeu numa plataforma de solução para o problema do transporte coletivo de Manaus e o problema jamais foi resolvido. A população não é nem um animal e nem um bicho para ser feito o que eles estão fazendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Quantos pais de família, muita gente aqui ó, hoje veio sem o dinheiro da passagem do ônibus
tá entendendo? E agora está passando pelas essas situações. Isso nos deixa revoltado porque, como eu falei, a gente é que mantém o transporte público. Sai do meu bolso, sai do bolso dessas pessoas. A paralisação começou logo após uma decisão da desembargadora Solange Santiago do Tribunal Regional do Trabalho. Ela pediu vistas de um processo que julga um dissídio coletivo aguardado pelos rodoviários desde o ano passado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários disse que não sabia da paralisação de hoje, mas aproveitou para anunciar que novas interrupções no sistema podem acontecer. Para a semana que vem pode ser uma greve geral, porque foi esse o argumento que eu usei para suspender a greve de hoje. Eu usei esse argumento, queria fazer uma assembleia para legalizar uma greve por conta da insatisfação da categoria por não ter tido julgamento no seu dissídio coletivo. Os ônibus voltaram a circular por volta da 1h. Greve, paralisação é um direito de todo trabalhador. Mas é preciso que se cumpram alguns critérios para que não aconteça esse caos todo que ficou a cidade de Manaus ontem. A paralisação e a interdição da Avenida Constantino Neri deixou toda Manaus parada e são milhares e milhares de pessoas prejudicadas. Só usuários do transporte coletivo, a estimativa é de que são 200 mil. Fora as pessoas que ficaram no trânsito, fora as pessoas que foram prejudicadas por não conseguir chegar ao local que pretendiam. Um dos personagens aí da reportagem que a gente mostrou estava com remédios na mão. Eram remédios para a mãe dele que estava em casa doente. E os ônibus pararam 4h30 e ele tinha o que ali? Só o passa fácil, só dava para usar ônibus. E aí, faz o quê? Não tem alternativa nenhuma para essas pessoas que precisam diariamente do transporte coletivo. E é como se estivesse zombando da cara da população, né? Não só os rodoviários que cruzam sem autorização judicial, a hora que bem entendem, assim como também o sindicato das empresas que não tomam a providência, não ajusta a situação desses profissionais. E a prefeitura que faz de conta que nada está acontecendo, que está ali com cartas na manga, como o prefeito já declarou algumas vezes. Está na hora de soltar essas cartas, está na hora de fazer alguma coisa. O que não pode é a população ficar prejudicada dessa forma, mais uma vez, e com ameaças iminentes do presidente do Sindicato dos Rodoviários de que novas paralisações vão acontecer. Claro que tem que haver o dissídio coletivo desses profissionais, mas não dá para parar toda a cidade e prejudicar tantas pessoas dessa forma. E 10 dias depois de uma adutora romper no bairro Gilberto Mestrinho, os moradores ainda aguardam respostas da Manaus Ambiental. O órgão deveria pagar o aluguel para as famílias que ficaram desabrigadas depois do rompimento, mas até o momento nada foi feito. Os moradores afetados continuam amargando prejuízos. Cerca de 8 casas foram atingidas pela força da água. Inclusive, nós estamos aqui em uma casa que foi atingida. A gente percebe que o estrago foi muito grande. A parede aqui de alvenaria ficou completamente destruída. Todo o telhado também foi danificado. E o risco continua, porque a gente percebe que aqui desse outro lado, veja só, existe, na verdade, um grande abismo. Aqui embaixo só tem barro, ou seja, o risco de um acidente maior acontecer é muito grande e é por isso que esses moradores precisaram abandonar essas residências. Todos eles, no dia desse incidente, foram alocados em casas alugadas pela Manaus Ambiental, porque essas pessoas perderam praticamente tudo. Teve família que não conseguiu salvar nem sequer os documentos. Essas pessoas foram colocadas em casas alugadas, só que a Manaus Ambiental ainda não repassou o valor do aluguel para os proprietários dessas residências. E é claro que esses proprietários estão cobrando essas vítimas. Vem cá, deixa eu conversar com você, que foi uma das vítimas, que ficou surpresa aí com o rompimento dessa adutora. A dona da casa que você está te cobrando aluguel, que na verdade quem deveria pagar é a Manaus Ambiental. Isso. Ontem ela pediu a casa, entendeu? Aí eles parece que entraram em contato, conversaram com ela. À noite eu falei com ela, ela falou que não precisa mais dar a casa, que ela vai aguardar. Eles, quando vieram fazer um contrato, falaram uma coisa, que no outro dia eles iam trazer o contrato para ela assinar e já iam fazer o pagamento. E depois já falaram que eles já iam pagar depois de um mês, depois de umas semanas, depois ficaram naquela enrolação, um jogando para cima do outro. Então até agora não pagaram. Ontem vieram aí, falaram que eles iam pagar segunda que vem ou sexta, sem ser nessa na outra. Entendeu? E fora também as minhas coisas, também TV, fogão, geladeira, as coisas que eu perdi. Eles falaram que isso aí é um andamento, vai ter que esperar para poder ver e resolver, entendeu? Eu não posso ficar sem minhas coisas. Segundo os moradores, o pânico
foi muito grande aqui no dia desse incidente. Só para você aí de casa ter uma ideia, a adutora rompeu exatamente aqui nesse ponto onde você vê esse pavimento, esse asfalto novo, e invadiu todas essas residências que ficam aqui nessa ladeira. As pessoas, no momento, estavam dormindo, porque essa adutora rompeu por volta das 7 horas da manhã. E agora, claro que essas pessoas querem uma resposta. Hoje vocês vivem apenas de promessas. Isso, verdade, de promessas. Eu espero que eles cumpram, né? E esses moradores querem que essas promessas sejam cumpridas. Segundo a comunidade, a Arsan esteve aqui no local desse acidente, já comunicou a Manaus Ambiental, mas a grande preocupação, de fato, dos moradores, na verdade, dessas vítimas, é com a obra que foi feita pela Manaus Ambiental. Já aconteceu exatamente aqui nesse ponto um outro acidente desta mesma natureza e, segundo os moradores, esse trabalho não foi feito de forma adequada. Vem cá, deixa eu conversar com você, que é morador também. Vocês têm medo que algo muito pior possa acontecer aqui na Rua Londres? Sim, porque eles fizeram um serviço, só botaram um saquinho de areia para fazer contenção, mas tem um abismo lá para trás. Passaram aqui o asfalto, só aquela capinha que já está cedendo de novo. Aí o que vai acontecer? Essas casas vão cair em cima das outras que estão lá embaixo. Então eu queria que eles viessem para refazer ou demolir logo essas casas de uma vez e tampar esse buraco, porque é enorme a cratera que está lá atrás. Então eu queria que fizesse isso aí. Botaram um asfalto ali embaixo também que não tem condições, não tem nem 2 dedos de espessura. E já está, ontem choveu, eles colocaram ontem de manhã, à tarde choveu, já foi embora o asfalto de novo. E aqui está cedendo de novo, olha como é que está ali as condições do vazamento de novo. Nós solicitamos um posicionamento da Manaus Ambiental, mas até o momento não tivemos nenhum tipo de retorno e é preciso que a concessionária dê uma solução para essas pessoas, né? O prejuízo foi muito grande, o dano é muito grande, não tem como essas pessoas ficarem vivendo aí e houve comprometimento. A gente chegou a noticiar aqui, a Manaus Ambiental enviou nota dizendo que resolveria o problema, mas já se passou algum tempo e nada foi feito. Agora vamos ao interior do estado. Lá em Parintins, casas correm o risco de desmoronar no rio Amazonas por causa do fenômeno das terras caídas. Os moradores que vivem próximo da área de risco pedem providência do poder público. O deslizamento das terras está assustando os moradores de Parintins. O Santa Clara, na Zona Leste, e o São Benedito, na Zona Oeste, são os bairros mais afetados pelo fenômeno natural. Dezenas de famílias que têm casas erguidas em ruas próximas à orla da ilha Tupinambarana estão em estado de alerta por causa do risco de desmoronamento. Os pontos críticos da ilha que ameaçam ser tragados pelas águas do rio Amazonas já foram interditados pela Defesa Civil Municipal. Mas a situação se agrava ainda mais com o ciclo da cheia do rio em decorrência do período chuvoso no estado do Amazonas. Até mesmo o muro de arrimo da cidade, que guarda a Praça do Comunas, um dos locais mais frequentados por turistas, está com a estrutura comprometida. Para se ter ideia da gravidade do problema, parte deste trecho da Rua Armando Prado não resistiu à força da natureza. Essa famosa estátua do boi garantido pode ir literalmente por água abaixo. Segundo os moradores, enquanto nada é feito, eles vivem no local com medo e indignação. Faz 10 anos as terras caindo aqui, ninguém toma providência. Já trouxemos vereadores, prefeitos, todos esses anos para olharem. Só promessa. Até agora não tem nada feito aqui. Só faz interditar a rua, mas interditar a rua não vai adiantar. Com essa chuvada continua caindo. Só vão querer tomar providência, vão cair toda a rua? Na mesma rua, essas 4 casas podem cair a qualquer momento. Este morador já abandonou a dele. Não deram uma resposta pra gente aqui, a gente tá aguardando, né? Tá só mesmo na promessa mesmo. Do quintal da Dona Leda, só restam as lembranças. E as perspectivas não são nada boas. Com a chuva que está caindo na nossa cidade, a tendência é piorar. A gente está pedindo um grito de socorro, passa navio, dá banzeiro, a gente sente tremer, né, dentro de casa. A Defesa Civil já veio aqui, já interditou, mas perguntar para eles assim, para onde nós iremos, né?
esse único pedaço, esse único lugar onde a gente tem, está caindo aos poucos. Segundo este doutor em geografia, a caída de terras é consequência da forte pressão das águas do Rio Amazonas sobre a orla. Porque a velocidade do Rio Amazonas é em torno de 7 km por hora. E o sedimento que ele transporta, tipo areia, seixo, como se fosse uma lâmina que fica escavando por baixo. E com a retirada da vegetação, isso acelera o processo erosivo. De acordo com Camilo Ramos, as casas só ainda não caíram no rio porque ainda tem rochas e uma certa vegetação na área. Ele alerta que é preciso iniciar um trabalho urgente em conjunto entre vários profissionais para evitar uma tragédia. Chamar um engenheiro civil, chamar geólogo, chamar geógrafo para estudar, né, no conjunto da obra como se vai trabalhar. Porque nós temos um solo altamente arenoso e argiloso e uma argila, inclusive, muito leve que permite uma percolação, uma infiltração muito rápida, né, de qualquer material pesado. A Defesa Civil Municipal informou que a Prefeitura tem um projeto para a construção de muros de contenção nas áreas de risco. Mas ainda não há uma previsão do início dos trabalhos. Nesta semana, o órgão iniciou o cadastro das famílias afetadas pela caída de terras. O papel da Defesa Civil é a prevenção. Então nós já chegamos lá, fizemos as visitas, trouxemos as famílias para cá. Esse é o momento que estão passando no processo de cadastramento, sendo acompanhado pela uma assistente social da Semarte. Então, daqui para frente, realmente remover essa família para um lugar seguro, até que realmente encontre uma solução. Sem ter para onde ir e vivendo com o perigo ao lado, eles esperam que dessa vez não sejam novamente vítimas de falsas promessas. E vamos saber como está o trânsito em Manaus nessa manhã de quinta-feira. O nosso drone, nesse exato momento, está sobrevoando ali a Boulevard Álvaro Maia, a Constantino Neri, também ali na parte de baixo. O trânsito flui com tranquilidade. Bom ver a Constantino Neri fluindo com tranquilidade depois de todo sufoco que foi a manhã da quarta-feira, onde houve a paralisação do transporte coletivo, né? Quem segue no viaduto da Boulevard não enfrenta dificuldades. O trânsito flui com tranquilidade, tanto para quem vai para a zona oeste da cidade ou para quem está acessando a zona centro-sul, também para quem vai para o centro de Manaus pela Constantino Neri nesse exato momento. Ainda não deu 7 horas, o trânsito está bastante tranquilo nessa região e é uma boa opção para o condutor. E depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente vai mostrar que o Ministério Público de Contas investiga mais de 200 obras inacabadas no estado. E começa hoje o período de declaração do imposto de renda. É o instante só, não saia daí.